Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a semiologia abdominal. Então, eu dividi essa aula em duas partes, a parte 1 e a parte 2, por ser um assunto bastante extenso e com riqueza de detalhes. Para você fazer um exame físico de abdômen de forma bastante correta, obviamente, você precisa ter um local bem iluminado, bem arejado, que o paciente se sinta seguro, porque ele vai ter que despir completamente o abdômen. Você não vai conseguir examinar esse abdômen se o paciente estiver de roupa. Você vai ter a seu alcance todos os instrumentos necessários, porque depois que você inicia o exame, você não pode ficar saindo de perto do paciente para buscar os instrumentos que você necessita. E é interessante você deixar partes dolorosas que o paciente queixar para serem examinadas por último. Para facilitar o exame do abdômen, a gente costuma dividir o abdômen em regiões. Tem uma forma de divisão que é essa divisão dos quadrantes abdominais, onde a gente pode dividir o abdômen em 4 quadrantes. A gente traça uma linha imaginária, né, transversal e outra linha longitudinal, ambas encontrando-se na região da cicatriz umbilical. E nesses quadrantes, percebam que eles vão ter uma referência com determinados órgãos intraabdominais. O quadrante superior direito é onde vai ficar o lobo direito do fígado, a vesícula biliar, piloro, cabeça do pâncreas, do odeno, etc. Já no lobo do quadrante superior esquerdo, você vai ter o estômago, corpo do pâncreas, você vai ter o lobo esquerdo do fígado, o baço. O quadrante inferior direito e o esquerdo praticamente são alças intestinais, né? Intestino grosso e delgado. Porém, do lado direito é onde fica o seco e o apêndice. Então, bastante importante no exame físico de abdômen. Outra forma de divisão também é do abdômen por regiões, pelas 9 regiões, né? Então, a gente tem aqui as regiões 1 e 3, que são o hipocôndrio direito e esquerdo, as regiões 4 e 6, que são os flancos direito e esquerdo, as regiões 7 e 9, que são as fossas ilíacas, direita e esquerda. Na região central do abdômen, começando de cima para baixo, a gente tem o epigástrio, o mesogástrio e o hipogástrio. Então, quando a gente vai iniciar propriamente dito o exame físico do abdômen, a primeira coisa que a gente vai fazer no exame, a primeira parte do exame é a inspeção. Nós vamos observar todas as estruturas deste abdômen. Nós vamos observar a pele, cicatriz umbilical, os contornos do abdômen. Se você percebe e visualiza os movimentos das alças intestinais, que é a peristalse visível. Isso pode ser uma coisa normal em pessoas magras, mas na maioria das pessoas você não consegue ver a peristalse. Se você consegue perceber, você pode estar diante de alguma patologia do trato digestivo, como a obstrução intestinal. Você também vai observar os movimentos respiratórios no abdômen e se o paciente adota algum tipo de posição antálgica para melhorar alguma dor que ele possa estar sentindo. Ainda dentro da inspeção, você pode observar manchas. Eu tenho aqui o exemplo de 2 manchas, Cullen e Gray Turner, que são manchas vinhosas, né, equimoses, na verdade, e o motivo dessas manchas são derrames sanguíneos intracavitários.
ou por conta de necrose de cabeça de pâncreas, ou gravidez tubária rota. Situações onde você tem hemorragias intraabdominais podem culminar com essas manchas. Aqui a gente tem um abdômen com circulação colateral. Percebam que os vasos da superfície aqui da parede abdominal e torácica estão muito visíveis e muito dilatados. Isso acontece em patologias onde você tem um desvio da circulação, porque os vasos intrahepáticos, por exemplo, eles podem estar obstruídos e com aumento da pressão. Aí, os vasos da parede abdominal vão ficando assim dilatados. Na cicatriz umbilical também a gente pode perceber algumas alterações. Aqui a gente tem um exemplo de uma cicatriz umbilical abaulada por causa de uma hérnia umbilical. E a gente vai classificar também o abdômen quanto ao tipo. Então, a gente tem o abdômen plano, que é esse abdômen aqui, desejo da maioria das pessoas, um abdômen retinho. O abdômen globoso, que é essa barriga grande aqui, né? A barriga de chope famosa. Ou a gente pode ter, assim, um meio termo, que fica entre o plano e o globoso, mas é aquela barriguinha pequena, que a gente chama de semigloboso. Aqui o abdômen batráqueo, que é um abdômen característico quando o paciente tem ascite, que é um volume líquido dentro da cavidade abdominal, né? Então percebam que quando ele tem essa ascite, a barriga dele fica parecendo a barriguinha do sapo, porque o que que acontece? Você vai ter uma proeminência da região lateral do abdômen, dos flancos. Nesse caso aqui, a gente tem um abdômen em avental, que acontece muito nos grandes obesos, que acabam emagrecendo bastante, então fica essa pele, tecido celular subcutâneo avantajado e pendente. Aqui também a gente pode ter um abdômen extremamente magro, que é o abdômen escavado, com nada de gordura, né? Que pode acontecer nas síndromes consumptivas ou quando o paciente tem anorexia, por exemplo. Aqui uma foto para representar um paciente em posição antálgica. Percebam que ele está defendendo a fossa ilíaca direita, que é a região onde fica o seco e o apêndice, e ele tá com a perna direita fletida. Então, aqui é um tipo de posição clássica do paciente que tem apendicite aguda. Bom, o segundo passo do exame abdominal contraria um pouco a sequência dos exames de outras regiões do corpo. Porque quando você está no exame de cabeça e pescoço, de tórax, logo depois da inspeção, a gente vai logo para a palpação. No abdômen, não. No abdômen, o segundo passo do exame é a ausculta. E a gente precisa auscultar porque se começarmos a palpar o abdômen antes de auscultar, as alças intestinais, elas são bastante sensíveis ao toque e elas podem começar a apresentar maior peristalse devido a esse estímulo, então você perde um pouco o parâmetro. O objetivo da ausculta do abdômen é para você perceber os ruídos hidroaéreos, que são sons que acontecem dentro dos órgãos ocos do abdômen, estômago e intestino, né, pela presença de ar e de líquido. Esses ruídos, eles têm uma extensa faixa normal, que vai desde 5 até 34 ruídos hidroaéreos por minuto.
A técnica que você utiliza para realizar essa ausculta é de 1 minuto, você vai auscultar. É interessante auscultar os 4 quadrantes, e daí você pode usar 15 segundos para cada quadrante, e conta o total dos ruídos que você vai auscultar. Se você tiver um número maior do que 34, você classifica como ruídos hidroaéreos aumentados. Isso aqui pode acontecer em patologias como a diarreia, né? Se o paciente tiver com diarreia, ele está com o trânsito aumentado, então tem um aumento dos ruídos hidroaéreos. Esses ruídos hidroaéreos também podem estar diminuídos. E eles estão diminuídos, por exemplo, quando tem irritação peritoneal. Então, no caso das peritonites, você pode ter o ruído hidroaéreo diminuído. E o que seria o borborigmo? Borborigmo é um termo que a gente usa quando você escuta sem esteto e a uma certa distância os barulhos, o abdômen roncando, né? Barulhos altos, assim, que você consegue identificar. Na maioria das vezes, esses barulhos, quando muito altos e muito intensos, eles podem significar obstrução intestinal. Você também pode auscultar os vasos abdominais. Dentro do abdômen tem alguns vasos importantes. E pode acontecer, se o paciente tiver algum tumor abdominal, ele ter uma ausculta do tipo atrito, mas é bastante raro. Quando você vai fazer a ausculta dos vasos abdominais, o que você procura é a presença de sopros. Esses vasos, eles podem estar sujeitos a obstruções causadas por placas de gordura, né, placas de ateroma, tromboses ou então aneurismas. Em todos esses casos, o sangue acaba causando um turbilhão dentro do abdômen e o resultado disso é um sopro. Esse sopro pode ser auscultado. Então, os vasos que nós vamos auscultar é a aorta abdominal, as artérias renais, as artérias ilíacas e as artérias femorais. Então, vamos ver a topografia. Aqui nessa foto a gente vê exatamente os pontos de ausculta. Percebam que o melhor ponto de ausculta da aorta abdominal é nesse ponto que fica entre o processo xifoide do externo e a cicatriz umbilical, bem no meio. Se você traçar uma linha imaginária passando abaixo dos rebordos costais, e na união dessa linha com a linha hemiclavicular, direita e esquerda, você vai ter os pontos de ausculta das artérias renais. Mas lá embaixo você faz a mesma coisa, você traça uma linha em cima das cristas ilíacas e bem aonde essa linha se encontra com a linha hemiclavicular, você vai ter as artérias ilíacas direita e esquerda. Aproveitando que você está auscultando os vasos do abdômen, você também pode auscultar as artérias femorais. Aqui também, né, outra foto representando os vasos que eu já falei. A percussão do abdômen. Bom, a percussão do abdômen, ela é particularmente útil para você identificar a diferença de sonoridade desse abdômen. Você também vai conseguir delimitar órgãos e esses sons encontrados, eles podem ser descritos como timpânicos, hipertimpânicos, submaciços e maciços. Na verdade, às vezes fica meio difícil a gente conseguir separar o timpânico do hipertimpânico, o maciço do submaciço. Então, basicamente, a gente fala sons timpânicos e sons maciços. A gente também pode usar a percussão para delimitar alguns espaços importantes.
Um espaço importante é o espaço de Traube. Esse espaço de Traube, a referência dele é porque no interior do abdômen, aqui seria a localização da bolha gástrica. Então, o que normalmente acontece é que se você percutir essa região, você vai obter um som timpânico. Isso é o normal do espaço de Traube. Quando a gente tem esse som timpânico, a gente diz que o espaço de Traube está livre. A gente delimita esse espaço de Traube da seguinte forma: o limite superior é o sexto espaço intercostal, aí você tem os outros lados do triângulo aqui com a linha médio axilar e a linha do rebordo costal. Se você tiver uma percussão maciça dessa região, então é porque o espaço de Traube está ocupado por algo sólido. Por exemplo, quando você tem um aumento do baço, a esplenomegalia, ou se você tiver tumores de corpo gástrico também, você pode ter uma percussão maciça desse espaço de Traube. A gente também utiliza a percussão para realizar a hepatimetria. Então, o tamanho do fígado é bastante importante no exame físico de algumas doenças. Ele tem um interesse e é necessário aferir o tamanho desse fígado. Como é a semiotécnica que a gente utiliza para fazer isso? Bom, a gente vai medir o lobo direito do fígado e o lobo esquerdo. No lobo direito, a gente traça uma linha hemiclavicular e a gente pode começar a percutir o tórax desde lá de cima, até que quando a gente chega no rebordo superior do lobo direito do fígado, você vai perceber uma transição de sons. Enquanto você está no pulmão, a sua percussão é som claro pulmonar. Quando você chega no fígado, a sua percussão passa a ser maciçez hepática. Você continua nessa linha em percussão, até que lá embaixo, no rebordo inferior do lobo direito do fígado, novamente vai ocorrer uma mudança de som. O som que antes era maciço vai passar a ser timpânico, que é o som das alças intestinais. Então, você delimita essas transições e afere a distância entre elas. Então, você vai ter o tamanho do lobo direito do fígado. O lobo direito do fígado tem um tamanho que varia de 6 a 12 centímetros em adultos normais. Você vai proceder igualmente, da mesma forma com percussão, para aferir o lobo esquerdo do fígado. Só que o lobo esquerdo do fígado, você já vai aferir lá na linha médio-external. Então, você também vai ter a mesma transição. Enquanto você está no externo, você tem o som claro pulmonar, que vai transicionar para o som maciço do fígado. Até que novamente lá no abdômen, quando você transiciona para uma percussão timpânica, é porque você já delimitou o limite inferior do lobo esquerdo do fígado. O lobo esquerdo ele é menorzinho, então ele tem um tamanho que varia de 4 a 8 centímetros. A palpação, você precisa ter o cuidado de perceber se sua mão não está gelada, porque palpar o abdômen do paciente com a mão gelada é desagradável, então aqueça bem as mãos. Se o paciente estiver queixando de dor abdominal, você vai começar a palpar pelo lado oposto, a região que o paciente sente dor. E a palpação sistemática, você inicia com a palpação superficial,
Depois você passa para a palpação profunda, aí você vem palpando fígado e baço, os demais órgãos e finaliza com as manobras especiais. Na palpação superficial, você vai colocar sua mão espalmada sobre o abdômen do paciente e vai fazer um balanço leve da parede do abdômen para você sentir a tensão dessa parede e também áreas dolorosas. Então, você vai fazer essa palpação superficial de todo o abdômen. Já a palpação profunda, você pode fazer aqui, como na foto, colocar uma mão sobre a outra para você conseguir aprofundar bastante e sentir a consistência e a presença dos órgãos sólidos. Palpação do fígado. Bom, existem duas técnicas bastante utilizadas para a palpação do fígado. A primeira delas é essa palpação com a mão em garra, também conhecida como método de Mathieu, aonde o examinador ele posiciona as costas em direção à cabeça do paciente e com as duas mãos ele vai usar as pontas dos dedos como se fosse uma garra para tentar abraçar o fígado. Ele utiliza também a respiração do paciente, né? Quando o paciente inspira e expira para ele poder aprofundar mais as mãos. E com isso vai sentir o bordo hepático e vai dizer como é que é a consistência desse bordo hepático, se é endurecido, se é amolecido, ou se tem um bordo que a gente chama de bordo cortante, se está aumentado, se tem presença de nodulações, se é doloroso. Tudo isso são alterações que você pode perceber na palpação de fígado. Aqui um outro exemplo da palpação bimanual do fígado, que é o método de Lemos-Torres, onde o examinador coloca a mão esquerda no flanco do paciente. Com essa mão esquerda, ele faz uma leve pressão para cima, no intuito de aproximar o fígado da mão direita que está palpando. Então, com os dedos da mão direita ou com a lateral da mão, o examinador vai e tenta palpar o bordo hepático. Na palpação do baço, em adultos, geralmente o baço é bem pequenininho e muitas vezes a gente não vai conseguir palpar. Se a gente consegue palpar o baço, a gente palpa uma pontinha de baço apenas, né? Mas em situações de doença, de patologias, esse baço pode estar aumentado. Então, a gente também vai utilizar algumas técnicas de palpação desse baço. A gente pode utilizar tanto a técnica bimanual como a da mão em garra também. Mas o interessante é que para palpar o baço, se você percebe que o paciente tem um aumento do baço, se você suspeita que ele tem um aumento do baço, você vai colocar o paciente numa posição em decúbito lateral, dessa forma que está na foto acima, que a gente chama de posição de Schuster, com o objetivo de deixar o flanco esquerdo, que é onde encontra-se ali o baço, né, o flanco hipocôndrio esquerdo, com menos tensão da parede. E aí você vai conseguir aprofundar suas mãos. Você pode usar a técnica bimanual ou a técnica da mão em garra. Massas abdominais. Se durante a palpação você identifica que o abdômen ele tem alguma massa, você precisa localizar essa massa, de preferência topografando em alguma daquelas 9 regiões já comentadas. Você fala qual é o tamanho aproximado da massa, o formato, a consistência, né? Se é endurecida, se é cística, a superfície dela, se é regular ou irregular, a sensibilidade, se é dolorosa, se não é, a mobilidade, né? Se é aderida a planos profundos ou se é móvel, e a pulsação, a presença de pulsação. Lembrar que dentro do abdômen passam aqueles vasos que eu já comentei,
a aorta, artérias renais, artérias ilíacas, e esses vasos estão susceptíveis à formação de aneurismas. Os aneurismas, eles podem ser muito sensíveis e durante a palpação tem a chance de você romper um aneurisma com bastante hemorragia intracavitária, que é letal. Então, tem que ter cuidado se você observa essas massas pulsáteis. A gente também pode ter algumas alterações, né? Eu falei aqui do aneurisma da aorta abdominal, que a gente tem que ter cuidado. Mas a vesícula biliar também existe uma particularidade, que é o sinal de Courvoisier-Terrier, que é quando a vesícula biliar, ela que normalmente não é palpável, ela acaba ficando bastante distendida e palpável e até mesmo visível por conta de alguma patologia, como câncer de cabeça de pâncreas, que cause obstrução dos canais dessa vesícula. Então, isso é o sinal de Courvoisier-Terrier, que depois, um segundo plano, eu vou explicar melhor sobre isso. O sistema urinário também, ele é retroperitoneal, mas ele pode ter a presença de alterações do rim, dilatações, né, que a gente chama de hidronefroses, ou até tumores que são palpáveis no abdômen, né? O pâncreas também pode ter tumores palpáveis. Aqui, uma manobra especial para palpação do rim, que é uma palpação muito parecida com aquele método bimanual. A gente pede para o paciente fletir as duas pernas para diminuir a tensão do abdômen e com as duas mãos, uma mão no flanco e outra mão na região anterior do abdômen, a gente tenta, uma mão em direção à outra, a gente tenta pinçar e palpar os rins. Geralmente, na pessoa que tem rins de tamanhos normais, também não vai conseguir palpar, exceto se a pessoa for muito magra. Então, se você sente o rim palpável, provavelmente ele está aumentado de tamanho. Então, sobre essa aula, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. E na parte 2 do abdômen, a gente vai trabalhar um pouco mais as manobras especiais.